Deixa eu ver se eu te botei como organizadora. Beijo. Beijo, boa aula. Obrigada. Boa tarde, meninas. Sabadou, então, lindo esse sábado, quente, abafado, mas lindo. Detesto esse calorão. Ai, que nojo que eu tenho disso. Vamos esperar uns 2 minutinhos, que daí a gente já começa. Muito bafo, né? Ai, gente, tudo melado, um saco. Deixa eu ajeitar aqui para nós, nosso material. Deixa eu ver por que ele está fazendo isso. Deu. Não está querendo entrar, mas por quê? Ui! Entrou. Saiu. Que porcaria. Que droga. Tá. Amo o documento. Foi. Olha, gente, nem o documento quer entrar, pelo amor de Deus. Boa tarde, meninas. Então, vamos começando, né? Que já deu 5 minutinhos. Sei que sabadou, o tempo tá lindo lá fora, pena que tá abafado, mas vamos lá. Vamos tocar direto para terminar cedo e aproveitar o sábado ainda, ou vocês querem fazer intervalo? Tocar direto? Tá. Então tá. Então, assim, ó, hoje nós vamos fazer uma revisão, né? Um simulado de alguns conteúdos que a gente trabalhou, né? Nesse primeiro simulado, a gente vai no caso, revisar a questão dos programas, né? Da questão da BNCC, também da BNCC, desculpa, da BNCC da computação, né? E vamos ver algumas coisinhas de base ali, alguma coisinha. E aí nós temos um próximo encontro dia 7, terça-feira, né? Para fazer mais um também, se eu não me engano, mais um simulado,
né? Também aí com questões laçales, questões também daí para o resto do conteúdo que tá pertinho, né, gente? Tá? Semana que vem vai ser, além de ser Semana da Criança nas escolas que a gente endoidece, ainda é a última semana preparando, tá? Então vamos fazer naquele molde ali, vamos fazer naquele molde que a gente tem feito. Nós temos aqui nessa aqui 18 questões, tá? Vocês leem, respondem, bota ali no chat ou dá um joinha para poder não ficar muito tempo esperando ali também. E aí, o que a gente vai fazer também? Essas questões, eu vou comentar elas para vocês e vou explicar, porque ela vem trazendo um pouco dos programas, né? Que são coisas básicas, assim, né? Não tem como a gente fazer, é só para vocês saberem e reconhecerem os programas federais, se vir a cair também como questão, tá? Porque às vezes eles colocam uma ou duas de programa, tá bom? Então tá, vamos lá. Primeira, respondendo aí, então. Feito, Yula. Tá. Bom, então assim, ó. Vocês sabem que existe, né, a gente que está dentro da educação infantil, a gente já ouviu falar sobre a questão do programa da primeira infância na escola. Eu também comentei nas aulas passadas sobre o programa, né? Então, assim, ó, o programa Primeira Infância, ele foi instituído, né, já faz um tempo, e aí também ele teve a sanção do presidente, né, e os municípios, eles precisam trabalhar essa questão da primeira infância em rede, né, na verdade o programa Primeira Infância, ele é trabalhado em rede, que é a educação, a saúde e a assistência social, para ver, né, então a parte da saúde é na questão lá, desde que a criança está na gestação, né, que cuida da questão da gestação da criança, do acompanhamento, enfim, assistência social para casos de famílias que precisem, né, de auxílio, né, em todos os econômico, enfim, né, encaminhamentos, e a gestão da educação também, que é a parte que a gente faz, né, da questão do cuidar e do educar. Então, ele tem esses eixos, tá? E os três eixos, é bom vocês saberem que é uma coisa que também pode cair em prova, eles podem perguntar para vocês, que os eixos que denominam o programa da primeira infância na escola é avaliação e monitoramento, gestão de liderança, currículo e práticas pedagógicas, né? São os três eixos principais do programa Primeira Infância. Então, o programa todo, mesmo ele sendo um programa de rede, ele é baseado nesses eixos, tá? Então, é a alternativa A. Ele já funciona em alguns lugares, tá? Mas nem todos os municípios ainda têm bem constituído isso, apesar que já deveriam ter, né? Mas no Brasil tudo é moroso, como a gente sabe. A segunda ali é um pouquinho maior, tá?
Tá, Bruna, vamos ver se mais gente terminou. Então, assim, dentro da educação infantil, tem, então, o primeiro programa que eu falei antes, né, que é o programa da primeira infância, que abrange toda a questão de trabalho em rede, e aí a gente vai ter também, do Ministério, que o MEC lançou em 2020, o programa Tempo de Aprender. Mas como que aconteceu essa questão do programa Tempo de Aprender? Ele foi lançado em 2020, mas ele não começou em 2020 nas escolas de educação infantil, que era destinado à pré-escola somente, né, pré-1 e pré-2. Ele foi realmente, começou primeiro, no primeiro e segundo ano, onde o MEC manda uma via PDDE, né, que é o programa de recurso direto na escola, dinheiro direto na escola, ele mandava uma verba para que a escola comprasse materiais de alfabetização, literatura, enfim, e também, no caso das EMFs, né, as escolas fundamentais, elas poderiam também pagar, tipo, auxiliares, né, monitores para esse nível, né, no caso, para o primeiro e segundo ano, para auxiliar na questão da aprendizagem, né, da leitura, da escrita, enfim, da alfabetização em si. Era um valor bem pouco, assim, acho que era R$ 700 de bolsa para auxiliar, né, e o outro valor para comprar material. Lá em 2022, 23, veio a primeira verba para a educação infantil, que foi no valor, eu sei porque eu gerenciei essa verba, foi no valor de R$ 1.780, e essa verba do Tempo de Aprender na educação infantil, ela era só para compra de jogos pedagógicos, né, materiais pedagógicos para a questão da alfabetização, da pré-alfabetização. Então, a gente pegou esse valor naquele tempo e comprou um monte de jogos, né, de alfabetização para as turmas de pré-escola, no valor de R$ 1.780. E no preço do jogo não dá muito, né? Então, ali, ó, em 18 de fevereiro do presente ano, o Ministério da Educação, MEC, lançou o programa Tempo de Aprender, voltado para o aperfeiçoamento, apoio e valorização dos professores e gestores escolares do último ano da pré-escola, pré-1 e pré-2, né, e primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental. Esse programa foi instituído através de portaria, em fevereiro de 2020, respondo à próxima questão sobre o programa Tempo de Aprender. Então, analise os itens, colocando C correto ou I incorreto e assinale a alternativa correspondente. Então, o objetivo do programa Tempo de Aprender era elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literância e da numerância, sobretudo nos anos iniciais do fundamental, por meio de abordagem científica e fundamental. Foi o que eu disse para vocês, né? Que era um programa para incentivar a questão da alfabetização, da literatura, no primeiro e segundo ano, tá? Então, tá correto. São os princípios, depois se estendeu, no caso, a educação infantil. São princípios do programa Tempo de Aprender, em consonância com a base comum curricular, aqueles elencados na Política Nacional de Alfabetização, o PNAE, né, que é instituído pelo decreto de 11 de abril de 2019. Sim, está correto também, como eu falei, né? Ele veio para ajudar na questão da alfabetização, né? Claro, tudo sempre de acordo com a base nacional, o que a base se refere, né? Se refere, no caso, na questão da pré-escola e na questão do nível no ensino fundamental, no caso, primeiro e segundo ano, tá? Então, está correta também. As entidades executoras deverão aderir ao programa Tempo de Aprender por modo SELF-MEC, do Sistema Integrado de Monitoramento e Execução de Controle, CIMEC, ou em
um sistema indicado pelo Ministério da Educação. O que aconteceu? Dentro do, como eu falei para vocês, a gente teve que aderir ao programa. Então, dentro do nosso da nossa base lá do MEC, né, que a escola tem, ela teve que fazer a adesão ao programa, né, teve que entrar lá no portal do MEC, dentro lá da sua página, cada escola tem uma página, onde ela gerencia a questão dos programas federais, do dinheiro que vem, né, dos PDDs, do Programa Direto, Dinheiro Direto da Escola, né, do PDD básico, que é para compra de material, algumas reforminhas, do PDD da Conectada, que é para a questão da informática, e aí criaram mais esse valor aí do tempo de aprender, onde cada gestor entrou, aderiu ao programa, e aí começou a fazer a questão, né, de ver no que seria feito o investimento, e ali tu colocava no sistema, né, depois tu presta contas daquilo que tu gastou, porque não poderia ser para qualquer coisa, deveria ser somente para a questão vinculada à alfabetização, à literatura, enfim, né, a questão que eles estavam fazendo, propondo neste programa. Então, tá correta também, que eram as entidades executoras são as escolas, tá? Cada escola é uma entidade executora. Então, tá correto. A alternativa, então, correta vai ser correto, né? Que aí, no caso, A é do Ministério da Educação. Ah, não, perdão, já fui para o outro. Que é todos ali, tá? Tá correto. A 3, gente. Esse eu acho que a maioria de vocês também conhece, que trabalham dentro da educação. Então, ali, ó, o 3, tá? A avaliação relativa aos aspectos pedagógicos do PNLD é de competência. O PNLD é o Programa Nacional de Livro Didático e Material Didático, tá? Que ele também, muito voltado para os anos fundamentais, mas ele também tem algumas coisas voltadas para a educação infantil. O que acontece? Na educação infantil, a gente recebe livros de literatura, né? Daí, no caso, os gestores também têm que aderir as entidades executoras têm que aderir ao programa dentro lá do site do MEC, né? Na página da escola, né? Cada escola ela tem um número, né? Um número da sua escola, que dali a gente consegue ver todas as informações. Então, esses programas nacionais, a gente tem que sempre fazer a adesão, tá? E aí, o que acontece? O MEC manda para as secretarias de educação e as secretarias de educação encaminham as informações para os gestores da escola e os gestores da escola fazem a adesão a esses programas. Então, na questão da educação infantil, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, ele manda através do Ministério da Educação, do MEC, tá? Ele manda os livros. Para a educação infantil, ele manda livros de literatura, é bem legal, vem umas caixas, né, do programa Livro, lá Nacional do Livro Didático, umas caixas cheias de livros muito bons do FNDE, muito bacana. E depois também, em 2023 e 2022, o ano passado, não, 2023 e 2024, a gente também recebeu uns livros didáticos, tipo livro de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, voltado para a pré-escola. Num primeiro momento, eles vieram só livros para os professores, né? Para os professores ler, tinham vários tipos de coisa, né? Encaminhamentos, assim, como dar aula, falava da BNCC. No próximo ano, tu poderia aderir à utilização de livros para pré-1 e pré-2, né? Então, teve escolas
que se aderissem a esses livros de pré-1 e pré-2 utilizariam esses livros. Lá na escola a gente até fez a adesão dos livros, mas não para usar ele todos os dias. Eram livros muito bons e dava a gente para fazer recorte. Ai, Deus me perdoe falando isso. Fazer recorte, fazer algumas coisas assim. Então a gente teve essa adesão. Então, desse aspecto pedagógico, sempre a competência do Ministério da Educação, tá? É o Ministério da Educação que faz essa avaliação. Vamos para o próximo. Vamos responder a 4, já está toda ali também. Gente, qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? Mais alguém conseguiu a 4? Tá. Outro projeto que existe também, mas esse é desde 97, e nem toda a educação infantil tem, né? Para vocês verem, desde 97, muitas escolas ainda não têm, é a questão do Programa Nacional de Biblioteca da Escola, né? A gente recebe até esses livros maravilhosos, material, mas muitas escolas não têm um lugar ainda de biblioteca, mas é um programa que existe há muito tempo, né? E esse programa, ele foi criado para quê? Para a questão do incentivo à leitura, da cultura, né? Para ter acervos literários nas escolas, né? Para ter livros, que nem eu falei para vocês que no primeiro momento veio livros para referência dos professores, né, da questão do projeto, depois veio esses outros livros que eram direcionados, então, às crianças, que cada um ganharia um, que a gente teria até que mandar o número de alunos para vir um livro para cada criança. Então, assim, ele foi constituído para que fosse feito isso, tá? Então, todas as escolas deveriam ter biblioteca. Na minha realidade aqui de município, todas as escolas de fundamental têm biblioteca. As EMEIs têm espaços que a gente cria um lugar de biblioteca, mas a gente não tem uma sala específica para a biblioteca, né? Mas hoje a gente faz todo um trabalho de literatura dentro das EMEIs aqui no município, e temos até um programa junto daí também a questão de incentivo à leitura, que é o programa Livro Lido, que eu acho que em Porto Alegre, eu não sei o que é dos autores, né? Convide um autor, alguma coisa assim. O nosso é programa Livro Lido. Adote um autor. Nossa, é igual Adote um Autor, só que é programa Livro Lido. Então, a gente tem os autores, a gente escolhe, ele visita a nossa escola num dia, a gente adquire os livros dele, né? A secretaria passa um valor para a gente adquirir os livros deles, e aí a gente faz todo um trabalho em cima daquilo. É bem igual, só que um nome diferente. Então, esse programa, ele veio para promover o acesso à cultura, como eu falei, o incentivo à literatura nos alunos e professores por meio de distribuição de acervos de obras literárias de pesquisa e de referência, tá? É a letra A também. Vamos passar, então, para o 5. Começamos as historinhas maior. Número 5.
Bom, essa pergunta aqui eu até já tinha dado a resposta para vocês antes, né? Se vocês prestarem atenção na gralha da prof aqui falando, vocês já saberiam a resposta, né? Então, o que é essa questão aqui? Essa questão é o outro programa que eu falei, né? Nós já falamos no caso do programa da primeira infância, falamos da questão do tempo de aprender, né? Falamos na questão do livro, do PNLD, né? Que é o Programa Nacional de Livro e Material Didático dentro das escolas, mas para que isso tudo ocorra, tirando o PNLD, para que ocorra o tempo de aprender, né, dentro da escola, que eu falei ali para vocês, ele vem uma verba, tá, tempo de aprender, e ele sempre tem que mandar esta verba dentro de uma rubrica, né, dentro de um programa também. Então, toda escola, ela tem lá o seu númerozinho no MEC, ela tem a sua paginazinha lá, onde ela faz o gerenciamento, é onde ela faz a adesão aos programas, e é onde ela recebe também os valores, né? E esses valores, eles são divididos em rúbricas, né, para consumo, é bem burocrático isso, consumo, né, e capital, que é os termos que eles usam. Então, esse programa se chama Programa Dinheiro Direto na Escola, PDE, tá? Quando vocês ouvirem falar em PDDE, vocês vão saber que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola. Esse dinheiro, ele vem todo ano em duas vezes, tá? E aí ele tem outros programas dentro dele, que daí é o PDDE Conectada, o PDDE Básico, o PDDE Tempo de Aprender, né? Agora deve tá entrando, eu acho que agora tem outros aí, no Fundamental tem mais, acho que tem mais incentivos que o nosso. Então, essa verba vem e as escolas gerenciam. E aí, para que é gerenciado esse PDDE que vem duas vezes? Os valores que a escola recebe é conforme o censo da escola, conforme o número de alunos, tá? Quanto mais alunos, mais ganha. Boa tarde, Márcia. Quanto mais alunos, mais ganha. Só que essa verba, a gente tem todo um gerenciamento dentro do programa lá da página da escola, né, que a gente tem que distribuir os valores, enfim, é uma burocracia. E depois para prestar contas também não é fácil, gente, é uma burocracia. Então, tu pode comprar, o que tu pode comprar com esses valores? Tu pode ter aquisição de material permanente, tá? Que seria o quê? Material permanente. Não tem problema, querida. Eu também achei que era às 14, depois que eu vi que era às 13h30. Material permanente, que vai ser armários, ventilador, tudo que for permanente, mesa, cadeira, tá? Depois a gente também vai poder usar esse dinheiro em manutenção e conservação de pequenos reparos. Não é construção, é manutenção. Né, fazer um reparo aqui, um reparo ali, uma parede que precisa botar um azulejo, um banheiro que precisa ser reformado, enfim. E também a gente pode comprar material de consumo, que seria o quê? Brinquedos, jogos, né? Tudo, material de escolar também pode comprar com essa verba. Tudo que for relacionado ao aluno, tá? Essa verba sempre é relacionada ao aluno. Então, ali, ó, os documentos indicadores da qualidade de 2004 identificam 7 dimensões que devem ser consideradas pela escola na reflexão sobre a qualidade. Uma delas é a gestão escolar democrática, que inclui, entre os seus indicadores, a avaliação sobre a participação da escola em um programa específico definido nos seguintes termos. Ação do Ministério da Educação executada pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que consiste no repasse de recursos diretamente à escola. Os recursos podem ser utilizados em qualquer uma das seguintes finalidades: aquisição de material permanente, manutenção e conservação de pequenos reparos da unidade escolar, aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola, capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação, avaliação da aprendizagem, implementação de projetos pedagógicos e desenvolvimento de atividades educacionais, indicadores de qualidade de educação. O programa e o documento se refere e é denominado PDDE, Programa Direto, Dinheiro Direto na Escola, tá? A questão da questão ali de implementação de projeto pedagógico e a questão de aperfeiçoamento de profissionais é muito para te dar curso, sabe? Mas é uma burocracia do cão para a gente conseguir isso,
contratar um palestrante, o palestrante tem que ter a questão de nota fiscal. Então, é muito difícil as escolas usarem isso, mas até usam, tá? Também pode. Vamos para a próxima. 3. Bom, o que se refere a esse programa em específico aqui que está falando nessa questão, né? Fala especificamente da questão da escola e da saúde, né? Então, a gente sabe que nas escolas a gente tem vários problemas, né, com a questão da saúde. E coisas muito simples, às vezes, de higiene, né, piolho, que é bem típico em todas as escolas, né, a questão de trabalhar com as crianças também, o cuidado, né, sobre a questão do mosquito da dengue, que é uma coisa que todo ano tem um monte, né, que agrava a questão da saúde, tem gente vindo até a óbito por causa de dengue, né, a gente trabalha a questão do cuidado da higiene em si, das crianças, né, fala sobre vários assuntos com eles relacionado a esses temas, assim. Então, foi criado este programa já para a escola, né, ter essa questão da articulação profissional entre a saúde e a escola, né. Então, antigamente, quando eu comecei na gestão dessa escola que eu tive na última agora, de 7 anos, funcionava melhor esse programa, tá? O que acontecia? As meninas do posto iam lá na escola, elas levavam uma lista de assuntos que elas poderiam trabalhar com as crianças, então tinha a questão, tinha as dentistas, né, que faziam a questão toda da parte de escovação de dente, da questão da cárie, iam lá aplicar flúor, iam lá ensinar as crianças a escovar o dente, também já faziam uma revisão, via quem é que precisava do encaminhamento do dentista, que estava com alguma cárie, algum problema dentário, e aí já deixavam esse encaminhamento. Isso é uma parte que funciona ainda, até funciona agora ainda essa parte. Depois tinha a parte das técnicas de enfermagem, que elas faziam aquela questão do controle do peso, né, colocavam nas carteirinhas, olhavam as carteiras de vacina, tinha um dia que elas pediam carteiras de vacina para olhar, faziam controle do peso, a questão do piolho, faziam teatrinho sobre um assunto que estava muito em alta na saúde no momento, geralmente era a questão do mosquito da dengue, da questão nutricional, da alimentação saudável, enfim. Esse é um programa bem bacana, em alguns municípios funciona bem, quando tem um posto perto da escola. Na minha outra escola funcionava muito bem, porque nós éramos um posto e a escola bem ligados, assim. No tempo das vacinas, até faziam mutirões de vacinas num dia na escola, né? Mas, claro, o pai e a mãe tinham que estar presente e para a questão no horário da vacina, na hora de buscar as crianças, podia fazer a vacina. Às vezes era uma campanha sobre a vacina da gripe, ou às vezes uma campanha das gotinhas, né? Enfim, também fazia campanha
também já levava vacina para a gente, que era excelente, né? Depois parou, não pôde mais levar as vacinas, enfim. Então, a gente está falando diretamente do programa Saúde na Escola, tá? Que é o PSE, Programa Saúde na Escola. Então, quando a gente faz alguma atividade do município aqui relacionada com saúde, com as crianças, a gente coloca no nosso diário de classe, entre parênteses, PSE, que a gente realizou alguma atividade referente ao Programa Saúde na Escola. Então, o PSE, o Programa Saúde na Escola, é a iniciativa intersetorial do Ministério da Saúde e da Educação e tem a finalidade de contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino, da educação básica, por meio de articulações entre o profissional da saúde, da atenção primária e os profissionais da educação, tá? Então, esse é outro programa que a educação infantil faz parte. 7. Mais alguém conseguiu? Tá. Eu estava aqui enumerando os programas para ver se, para vocês terem todos certinho, mais ou menos. Então, antes da gente responder esse aqui, que daí já vai falar sobre a questão das ferramentas digitais. Então, assim, ó, botem na cabeça de vocês os programas que existem dentro da educação infantil via MEC, tá? Então, é o programa Primeira Infância, que abrange toda a questão, então, além da educação, saúde e assistência social. Depois a gente vai ter o Tempo de Aprender, né, que é via FNDE e MEC, né, que é a questão que tinha, esse ano eu acho que não teve Tempo de Aprender, porque daí teve uma outra coisa que eu vou falar agora para vocês. Tempo de Aprender, que a gente comprava, então, materiais para alfabetização, né, jogos para alfabetização, a questão também matemática também podia comprar, então, jogos específicos para o pré-1 e pré-2. Depois, o PDDE, que é o programa que geralmente gerencia tudo, porque é através dele que a gente recebe os repasses, né, que é o programa de dinheiro direto na escola. O PNLD, que é o programa do livro, né, livro material didático, e agora, no ano passado, com a questão da enchente, tudo, esse programa, ele atrasou muito, mas ele é um programa voltado, que eu acho que já teve em Porto Alegre também, agora em Cachoeirinha vai ter a segunda etapa, que é o LEI,
ou ProLEI, que se chama, né? Que é o programa da questão direcionada à leitura e alfabetização, no caso, na educação infantil, né? Leitura e escrita na educação infantil. Então, é leitura e escrita na educação infantil, por isso LEI ou ProLEI, né? Então, o que é esse programa? É a formação de professores, né? Então, todos os professores que trabalham com o pré-1 e pré-2 aqui no município fazem esse curso, né? Aí esse curso tem as coordenadoras, né? As tutoras, porque fazem várias turmas, aí tem encontros online, tem encontros presenciais, onde se compartilha os planejamentos, as experiências, né? Enfim. Esse aqui em Cachoeirinha agora vai para a segunda etapa por causa da questão da enchente, ele atrasou. E ele também tem uma verba, né? Os tutores recebem um valor, o município recebe um valor também, né? E no caso, os professores fazem esse curso e recebem um certificado, né, que participou do curso, e esse certificado é válido para colocar no caso aqui em Cachoeirinha Progressão, né, que a gente apresenta os títulos, no caso, então esse certificado é válido para titulação, tá? Então tem ainda o LEI. E aí, agora aqui a 7 está falando mais da questão da BNCC, né, computacional, da questão mais digital. Então, o que fala aqui? Cidadania digital é um dos inúmeros conceitos que surgem como consequência do advento da internet e das novas ferramentas digitais que fazem parte do dia a dia das pessoas. Por esse motivo, analise os conceitos abaixo sobre cidadania digital. Empatia. A empatia é um ponto de partida do ensino de cidadania digital, porque é crucial para entender como as pessoas falam e se comportam online. Correto, tá? Alfabetização digital é a prática de ler informações online e entender o que elas significam, de onde originam e se são precisas. Também é correto, tá? Fake news. Aprender a distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa e é imprescindível para a prática de boa cidadania digitais. Correto também. Então, quais estão corretas? A 1, a 2 e a 3, né? Todas estão corretas. Precisa de toda essa questão aqui, né? Desses, vamos dizer assim, princípios, né? Para que a gente tenha a questão da cidadania digital, tá? Desses conceitos, no caso. Então, é a letra E, tá? Oito. Mais alguém? Então, aqui também fala sobre a questão da cidadania digital, tá? Então, é um tema importante para trabalhar na escola, porque visa formar cidadãos com consciência e responsáveis no uso da tecnologia. Assinale a alternativa que não corresponde a um objetivo de cidadania digital na escola, tá? Então, aqui,
Desenvolver habilidades de pensamento crítico e reflexivo sobre o uso das tecnologias? Sim, né? A gente precisa desenvolver isso para ter cidadania digital. Incentivar o consumo desenfreado de conteúdo digital, não, né? Porque, na verdade, é o que a gente está tentando ensinar para as crianças, é a questão de não ter este consumo desenfreado, né, na questão do conteúdo digital, principalmente na infância, né, que a gente sabe que hoje em dia as crianças têm as babás, né, as babás que são o celular. Então, seria essa a não correta, né? E ali depois a gente tem desenvolver habilidades de comunicação e colaboração online, perfeito, né? Promover o respeito à diversidade e inclusão digital, também bem importante, e ensinar as leis e normas que regem o uso das tecnologias. Hoje a gente já sabe que o Ministério, né, da Educação, junto com o pessoal do Ministério da Justiça, junto agora com uma parte toda voltada à questão midiática, né, que eles chamam, que eles estão desenvolvendo algumas ferramentas e até estudando algumas leis para ser implantada, porque o território da internet, ele estava meio fazendo o que quer, né, então hoje a gente já vê que já está tendo algumas consequências com isso, e cada vez eu acho que vai ter mais regras, mais normas, né, mais leis para reger a questão do uso da tecnologia, né, principalmente na questão com as crianças, né, que já saiu essa lei, então, aí, com os maiores que não pode ter o uso do celular, que graças a Deus na educação infantil a gente não passa por isso, mas por quê, né? Porque a tecnologia, ela tem que ser usada de uma forma para o bem, né? Vamos dizer assim, né? Na formação de cidadãos do bem, né? E não para essa coisa aí, TikToker da vida, né? A 9, então, gente. Tá. Então, assim, ó, hoje, provavelmente acredito que vai cair alguma coisa sobre cidadania digital na prova de vocês, porque está muito em alta essa questão da educação, da cidadania digital e da questão da educação midiática, né? Vocês devem estar já se familiarizando com esse termo, né? Muito sobre projetos midiáticos. Nós temos, acho que lá agora, se eu não me engano, dentro dos ministérios tem uma ala só sobre essa questão, né? Da cultura midiática de inclusão, né, de incluir as crianças, os adolescentes que não têm acesso a essa questão da internet, da educação, né, digital, né, não só a internet, mas como tudo, e também
de fazer a questão de gerenciar bem essa educação midiática. Então, provavelmente pode aparecer essa palavra midiática aí, né, que está no auge. Então, para ter, né, no caso, a cidadania digital para os alunos tem tudo a ver com ensiná-los a ser bons administradores do mundo digital. Provavelmente a maior prioridade é ensiná-los a se proteger, né? Nesse sentido, analise essas assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas em relação aos principais conceitos para o ensino da cidadania digital. Na verdade, a grande preocupação realmente é o mau uso dessa tecnologia, né? E a gente sabe o quanto as nossas crianças, nossos adolescentes estão, assim, eles estão indefesos, né? Contra tantas pessoas que tem aí nesse mundo digital, às vezes assediadores, né? Pedófilos, enfim, tantas coisas horríveis que a gente vê isso. Então, a questão de desenvolver esse conceito é justamente para incluir todos e para proteger, já desde pequenininho, desenvolver essa questão da criança entender, né, como funciona e desenvolver essa questão de se proteger, né, de saber que não dá para conversar com qualquer um, que não, né, que tem que ter cuidado, né, esse negócio de estar mandando foto, de fazendo vídeo, enfim. Então, ali, tá? Em relação aos principais conceitos para o ensino da cidadania digital, acesso digital, sim, né? É a questão da inclusão, né? Bem-estar digital, também, né? E verdadeiro também é a questão da etiqueta digital, que é a questão que fala, né? A gente não pode sair aí, né, nas internets da vida, aí nas redes sociais, falando que a gente bem quer, ofendendo as pessoas, né? Que a gente tem leis, que a gente tem regras, né? E mesmo que seja no mundo virtual, no mundo digital, a gente tem que obedecer essa questão, tá? Então, seria a letra C, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Dez, gente. Já tá lá na 16, Bruna. Calma, Bruna, calma. A gente vai. Até agora tá legal, né? Mas vai piorar um pouquinho. Mas a gente vai ler junto, tá? Posso responder a 10, então? A Bruna já tá lá na 16, meu Deus. Tá, então vamos lá, ó. A cidadania digital é, acima de tudo, agir como cidadão também em um ambiente virtual, respeitando as normas de condutas, direitos e deveres que estão estabelecidos pela nossa Constituição. Nesse sentido, assinale a afirmativa que não corresponde a um dos 9 elementos básicos da cidadania digital. Então, assim, ó,
Na verdade, a gente está vendo, né, que a questão da cidadania é a questão de direitos, deveres, condutas, né, respeitar as leis, desenvolver bons hábitos, né, um bem-estar digital, como falaram ali em cima, né, a questão de se proteger também, né. Então, vamos ver o que não corresponde a esses 9 elementos. Então, a lei digital, sim, né, direitos e restrições legais que governam o uso da tecnologia faz parte da questão da cidadania digital, né? Hoje em dia, cada vez mais está tendo leis, né? Cada vez mais está tendo processos que estão acontecendo por pessoas que estão se sentindo lesadas no ambiente virtual. Então, isso é muito importante, e é importante desde pequeno começar a ajudar as crianças, né, a desenvolver essa consciência digital, vamos dizer assim. Então, lei digital está dentro da cidadania. O marketing digital, tá? Que ali está como ação de comunicação que a escola pode utilizar por meio da internet. Na verdade, o marketing digital, ele é mais uma ferramenta, né? Que a escola usa, né? Que a escola usa para divulgar ali, né, os horários de reuniões, os seus trabalhos, enfim, informações. Então, ele não estaria dentro da cidadania dos 9 elementos básicos, tá? O marketing digital não é. O marketing digital é uma ferramenta. Claro que para usar esse marketing digital, a gente vai ter que saber, né, o que é essa questão da cidadania digital, que a gente também tem que ter muito cuidado, né, principalmente nas questões das imagens das crianças, enfim, de tudo que a gente coloca no ambiente virtual. Então, a alternativa que não corresponde é a B, tá? Etiqueta digital, sim, né, que é o padrão de conduta esperado por todos que usam a internet. Não é um lugar que a gente também, por ser um ambiente virtual, tu também não pode falar qualquer coisa, ofender ou sei lá, né, de qualquer jeito com as pessoas. Tem que ter a questão da etiqueta digital. A comunicação digital também, que é a troca de informações online, né, que por um lado é muito positivo, né, que deu margens para a gente fazer a questão, principalmente o pessoal que estuda, que trabalha, né, lazer, enfim. A questão da comunicação digital, falei, a saúde e bem-estar digital, que é a questão do uso físico e emocional, né? A gente sabe que a internet também veio para abalar esse lado emocional, né? Porque, na verdade, a gente tem a consciência que o mundo é maravilhoso no ambiente digital e não é assim na vida real, né? Então, às vezes, as pessoas fantasiam as coisas e aprender a distinguir a realidade do que não é real, né, e de viver, né, não só um mundo digital e sim um mundo real, é importante, né? São coisas que a gente precisa mostrar isso desde pequenos para os nossos alunos, para que eles criem essa consciência que o mundo não é aquilo, né, aquela perfeição que muitas vezes a gente vê na rede social, né? E eles precisam desde pequeno aprender isso. Então seria ali a incorreta a letra B, tá? Vamos para 11, então, que a Bruna já deve ter até terminado, já foi até a 18. A 11. Todas essas questões, gurias, são questões de prova, tá? São questões tiradas de provas, tá bom?
Porque a questão da BNCC da computação em si é a primeira vez, então não tem em provas assim. Mas a questão da cidadania digital, ela já caiu em outras provas, né, em outros municípios, que é diferente, né, gente? Porque a questão da cidadania digital, ela está dentro de todos os processos, tá? Tanto dentro da educação infantil, quanto dentro do ensino fundamental, quanto dentro do ensino médio, enfim, a cidadania digital é cidadania digital em qualquer nível, tá? A 11 foi? Então, ali, ó. O mundo digital conecta as pessoas a informações através das tecnologias interativas, revolucionando a comunicação e o acesso do conhecimento. Qual das seguintes opções descreve corretamente a diferença entre alfabetização digital e letramento digital? Então, aqui, ó. A letra A. A alfabetização digital envolve habilidades básicas, enquanto o letramento digital abrange uma compreensão crítica e reflexiva do uso da tecnologia. Tá? B. Ambos os termos são sinônimos e referem à habilidade de usar as ferramentas digitais. C. O letramento digital se refere ao aprendizado de operar os dispositivos e a alfabetização digital à criação de conteúdo digital. D. A alfabetização digital é voltada para os estudantes, enquanto o letramento digital é voltado para os profissionais. A alternativa correta, gente, é a letra A. Por quê? A alfabetização digital, ela envolve habilidades básicas, tá? Enquanto o letramento, ele abrange uma compreensão maior, né? Uma crítica reflexiva, uma coisa maior sobre o uso da tecnologia, né? Então, assim, a alfabetização é como se a gente fizesse. Primeiro a gente alfabetiza a criança, né? E depois a gente faz a criança a aprender o uso correto das letras, tá? A questão gramatical é quase a mesma coisa aqui. Então, a alfabetização primeiro é aquela habilidade básica e o letramento depois é aquela coisa mais ampla, né? Que aí é a questão da compreensão realmente, né? Como a questão da gramática, né? Primeiro tu alfabetiza a criança, ela aprende a ler, a escrever num primeiro momento, e depois tu ensina a questão da gramática, que é a escrita correta. E aqui é a mesma coisa. Primeiro tu ensina as habilidades básicas, né? E depois eles vão ter a questão de a compreensão daquilo, de como vai funcionar, de como vai ser o uso daquele instrumento. É a mesma coisa nessas duas situações, tá? Então, é a alternativa A. Doze.
Deu? Uhum. Ó, essa questão, ela se refere à Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, para vocês verem que ela foi tirada de uma prova de lá, até porque aqui a gente não tem ainda, né, uma específica para Porto Alegre. Mas ela também dá uma noção, né, o que, que seria essa questão do letramento e da alfabetização, que não vai mudar de Florianópolis para cá, né, gente? Porque a questão da cidadania digital, como eu disse para vocês, é uma questão ampla, que ela vai desde a educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, quem dirá também dos cursos de graduação, enfim, é uma coisa para todos, né? Independente do nível, no caso. Então, aqui, ó, segundo retratado na proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, o Ministério da Educação, o MEC, estudam estratégias conjuntas para integrações de ações popularização da ciência e do letramento digital nas escolas de tempo integral em todo o Brasil. Sobre o tema letramento, analise essas afirmativas abaixo. O letramento digital não é um requisito para inclusão digital no mundo atual, tá? Outra, o letramento digital é um requisito para o exercício de cidadania. 3. O letramento digital substitutivo dos processos de ensino-aprendizagem e alfabetização e letramento de ensino tradicional da educação básica. Então, aqui, qual a que está correta, tá? A que está correta é a afirmativa 2, tá? Porque ali a primeira, o letramento sim é um requisito para a inclusão digital no mundo atual, porque as pessoas têm que saber a questão. O letramento se diz, né, sobre a questão da análise reflexiva, de como se usar a questão do caso da educação digital, né? Então, precisa, sim, tanto da alfabetização digital quanto do letramento digital. Então, a 2 diz que o letramento digital é um requisito para esse exercício da cidadania. Sim, ele está dentro da questão da cidadania digital, né, que a gente viu nas outras perguntas, né? Então, está correta a 2. O letramento digital é substitutivo dos processos de ensino-aprendizagem, da alfabetização e letramento do ensino tradicional e da educação básica. Não, né? O letramento digital é a parte digital, né? A questão da alfabetização e letramento no ensino básico é outra coisa, tá? A gente não... Um não vai substituir o outro. Apesar dos nomes, não vai substituir. Um se refere à questão digital e outros se refere à questão, no caso, de desenvolvimento cognitivo da criança, né, da questão da aquisição da escrita, né, da leitura, enfim, não tem nada a ver, assim, então um não é substitutivo do outro, então está errado. Então a única alternativa correta, afirmativa correta, é a número 2, tá? Treze. Tá. Mas alguém já terminou 13?
Então, vamos lá. São papéis que o professor assume no processo de letramento digital, exceto A, pesquisador contínuo de busca e atualização, não mais repetidor de informações. Ok, essa tá certa, tá? Porque dentro da questão do letramento digital, a gente faz essa questão de sempre estar pesquisando, né? Que a gente não vai mais só repetindo informações, né? Vai ter aquela questão das atualizações, enfim. B, articulador de saber, que engloba também o trazido pelos estudantes, mas não fornecedor único de conhecimento. Sim, né? A gente vai respeitar, vai trazer a vivência do estudante para dentro daquele mundo digital, né? E a gente vai fazer com isso, vai planejar, né? Para usar isso para um bem-estar digital, vamos dizer isso, né? Para uma coisa boa dentro do mundo digital. Motivador de aprendizagem para avaliação, não mais o que só conhece o aspecto lúdico. Bom, essa parte que não tem nada a ver com a questão do letramento digital, né? Até porque não tem essa questão da aprendizagem para avaliação, nem na educação infantil para nada, nem para, muito menos para a questão do letramento digital, né? E está bem desconexa essa resposta, então a alternativa que está ali, a exceto, é a letra C, tá? Gestor de aprendizagem, não mais um instrutor de regras também, né? Porque agora a questão, antigamente, quando a gente começou a ter os computadores na escola, era para a gente aprender como usar, né? Então, eram umas coisas muito básicas, as regras, a usar o computador, né? Porque não tinha, assim, essas ferramentas ainda. Então, hoje não. Hoje é uma aprendizagem maior que isso, né? É muito mais amplo. E aí é consultor que sugere, mas não chefe autoritário que manda. Sim, né? Tem isso, né? Até porque a gente está ali para construir junto, né? Então, não cabe essa questão de autoritarismo, né? Em nenhuma área da educação. Para mim, cabe essa questão de autoritarismo, e muito menos no aspecto do letramento digital, né? Ninguém é detentor do saber absoluto. Vamos para 14, então. Quatorze. 14, então. Sobre a cultura digital, analise as afirmações as seguintes, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, a primeira, alfabetização e letramento digital são conceitos diferentes. Sim, verdadeiro, tá? Alfabetização digital permite que o indivíduo tenha o conhecimento inicial para acessar as informações na internet e nas plataformas digitais. Verdadeira, a primeira parte ali, né? O letramento digital refere-se à capacidade de identificar, interpretar, criar, comunicar significados por meio de uma variedade de formas de comunicação, como visual, oral, corporal, musical e alfabética. Falso, né, gente? O letramento digital tem a ver com a questão reflexiva sobre o uso da internet, né? Dos mecanismos de uso da internet.
Então, não tem nada a ver com essa parte aí, tá? Então, essa é falsa. O multiletramento é a competência de compreender e produzir diferentes tipos de textos em diferentes contextos, incluindo o digital. Verdadeiro, né? Que, na verdade, a gente vai aprender, depois que a gente tem tenha a questão da alfabetização digital e do letramento digital, unindo essas duas coisas, a questão da compreensão, da produção, e aí tu vai produzir várias coisas, né? Textos, em vários contextos, na questão do ambiente digital, né? E entre outras coisas, não só referindo a essa parte também. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, tá? Que é a alternativa A. Vamos adiante, então. Ah, perdão, gente. Fugiu da tela aqui, só um pouquinho. Está me boicotando. 15. Então, vai essa. Vamos lá, então. Então, aqui a gente vai falar sobre as diretrizes curriculares nacionais. Já mudamos de assunto, tá? Saímos, então, da questão, falamos sobre programas, aí falamos sobre cidadania digital, e agora a gente vai falar da parte das diretrizes curriculares nacionais, tá? Então, aqui a gente está falando, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a resolução número 5 de 2009, em seu artigo 9, estabelece que a prática pedagógica que compõe a proposta curricular da educação infantil deve ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras. Oh, apareceu de novo. Vocês acharam que não ia aparecer interações e brincadeiras, né? Tô que nem a Anitta hoje. Vocês acharam isso? Pois apareceu. Só acho que não vai aparecer o cuidar e o educar, mas interações e brincadeiras vai aparecer. Garantindo experiências que, tá? Fui brincar, agora me perdi. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. B. Evitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, entre outros recursos tecnológicos. Ó a palavrinha aí, ó, midiáticos. C. Privilegiem a confiança e a participação das crianças nas atividades coletivas em detrimento das individuais. D. Garantam às crianças experiências de narrativas de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, alfabetizando até os 5 anos de idade. E D. E aí?
que articule aspectos da vida cidadã, fornecendo conteúdos como saúde e sexualidade em seus currículos. Então, a alternativa correta, né, sobre a questão da resolução 5 do artigo 9 é a letra A, que promova um relacionamento de interação das crianças com diversificadas manifestações de música, de artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura, tá? Então, a alternativa correta é a A. Ai, Bruna, chegou na 16 e agora? Será que eu vou ficar nervosa também? Calma, gente, calma. Tudo vai dar certo. Se não deu, é porque não chegou no final. Vamos lá. Grande também, coitada. Vamos ver se dá para botar toda ela na tela. Jesus, vou ter que diminuir só um pouquinho. Essas as questões que o La Salle adora, assim, bem grandonas. Tive que diminuir um pouquinho, tá, gente? Por causa do tamanho dela. Então, vamos lá. 16. Mais alguém já conseguiu essa? Tá. Então tá. Vamos fazer essa aqui por parte, porque ela é grande e tem algumas coisas que dá uma confundida legal na cabeça, tá? Então, a gente sabe que nós temos as diretrizes curriculares da educação infantil, né? As suas resoluções, só que dentro, vou dar uma explicadinha antes, dentro da questão das diretrizes curriculares da educação infantil, a gente tem que lembrar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá? A gente tem, dentro da educação infantil, algumas coisas, algumas particularidades, né? A gente tem a educação infantil dentro das cidades, dos bairros, enfim.
A gente tem a educação infantil dentro da questão, né, indígena, tá? A gente tem a educação infantil dentro da questão rural, né, educação infantil do campo, né? Tem a questão da educação infantil também, da questão dos quilombos, né, quilombola. Por quê? Porque dentro da educação infantil a gente tem uma diversidade cultural, tá? Então, a gente tem uma diversidade cultural. Então, essas diretrizes, elas não foram criadas só para as crianças que moram nos municípios, né, em grandes cidades, né, eles foram criados também para a questão das crianças que moram lá naquelas cidades do campo, rural, longe, para as crianças que fazem parte da comunidade indígena, para as crianças que fazem parte da comunidade quilombola, né? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Nesse todo. Pensar em criança, em todas as crianças, e também nas crianças que a gente vem agregar, né, com as suas culturas de fora. Como eu disse para vocês, repetir várias vezes. Hoje, dentro do universo da educação infantil, nós temos crianças também de outros países, né? Aqui em Cachoeirinha, como eu disse já, é bem comum. A gente tem haitianos, venezuelanos, eu não sei como é que está Porto Alegre, se tem muito essa questão de outras crianças de outros países, mas a gente tem, que são pessoas que estão fugindo, né, de situações que estão ocorrendo nos seus países, né, e estão vindo se abrigar aqui. Então, a gente tem isso. E também a gente tem a questão das crianças, que às vezes é pouco, mas pode ver que pode ser que apareça, que é a criança aquela que mora em circo, né, que é a criança que vai sempre mudando, que tem direito também à educação, mesmo que ela more numa família circense, porque eles passam por várias cidades, e também temos a criança da cultura cigana também, né, que não é uma coisa muito, mas a gente tem, né, vai saber se não vai chegar um pessoal, uma população de um pessoal de uma tribo cigana e vai ficar, né, em determinado lugar por um tempo, e então essa criança, ela tem direito à questão da educação, né? Então, principalmente na questão do ensino fundamental ali, ela tem direito de frequentar a escola, se eles forem ficar uma semana, 2 semanas, um mês, ela tem direito de frequentar essa escola durante o período que eles estão naquele lugar. Então, assim, pensando nesse prisma que a gente tem, vários tipos de crianças, tá? Vamos tentar fazer assim. Então, aqui, ó, a gente precisa, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, na resolução 5 de 17 de dezembro de 2009, estão presentes concepções e orientações a serem observadas na organização de propostas pedagógicas da educação infantil. Preenche a segunda coluna de acordo com a primeira. Gente, esse negócio de preencher a primeira coluna com a primeira realmente às vezes dá uma embaralhada no cérebro, né? Então, tem que tomar cuidado, às vezes ler mais de uma vez, enfim, ter certeza, porque às vezes a gente acha que é uma e daqui a pouco é a outra, tá? Então, vamos lá. Ali, ó. Primeiro, a primeira que a gente tem é a questão da proposta pedagógica e as infâncias do campo. Ó, essa está tratando sobre as crianças que estão naquele ambiente do campo, tá? Depois a gente tem a concepção de currículo, depois a de proposta pedagógica independente de onde essas crianças estão, tá? Depois a gente tem a concepção pedagógica das propostas pedagógicas de crianças indígenas, tá? Daí é específico para criança indígena. Depois a gente tem a organização do espaço e tempo e materiais, tá? Então, ali, ó. Primeira, plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças que não nela são educadas e cuidadas, tá? Então, o plano de orientação das ações da instituição escola, que define as metas que se pretende para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças que nelas são educadas e cuidadas. Ó, educar e cuidar aí, apareceu de novo. Só que educadas e cuidadas, só
num jeito diferente. Então, assim, ó, quando se fala em plano orientador das instituições, eu estou falando de proposta pedagógica, tá? Isso se refere à proposta pedagógica das instituições, plano orientador, tá? Que é ali, o que tem as propostas pedagógicas? Elas têm as metas, né? O que precisa para aquele aprendizado, dentro do desenvolvimento do cuidar e educar, junto com as interações e brincadeiras, junto com os 6 direitos de aprendizagem, junto com os campos de experiências, as habilidades. Então, aqui se refere à questão da proposta pedagógica, tá? A outra, dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais da educação e do cuidado coletivo da comunidade. Gente, aqui fala dar continuidade à educação tradicional oferecida na família, tá? Não é currículo, tá? Vamos por eliminatória. Não é currículo e não é proposta pedagógica. E está falando na questão da educação tradicional, tá? Então, essas crianças, elas são de alguma especificidade diferente, tá? Então, aqui, eles estão falando da questão da proposta pedagógica para as crianças indígenas, tá? Não está a palavra indígena aí, mas se vocês virem as outras duas ali, vocês vão por eliminatória. Vocês vão ver que eles estão falando da proposta das crianças indígenas, principalmente por essa questão da continuidade da educação tradicional oferecida na família, tá? Vamos para a próxima, que daí vocês vão entender melhor. Então, a próxima é ter vinculação inerente à realidade dessa população, suas culturas, tradições, identidades, assim como as suas práticas ambientalmente sustentável. Quando a gente fala de ambientalmente sustentável, a gente pensa no quê? Natureza, campo, tá? Aqui, nessa frase, ela está dando a dica de qual proposta que ela está se referindo, tá? Quando fala nessa questão mais ambiental, de práticas, tradições de identidade, poderia ser tradições de identidade indígena? Poderia, mas teria mais uma complementação, tá? Mas aqui fala principalmente nas práticas ambiental de sustentabilidade. O que a gente vê como isso? Que a gente sabe que o pessoal do campo, eles plantam, né? A maioria do pessoal do campo trabalha em roça, né? Tem a questão da agricultura familiar, enfim. Então, essa aqui está se referindo à questão da proposta pedagógica, tá? Das crianças da infância do campo, que seria a número 1, tá? Depois, a gente vai ter ali, ó, a apropriação pelas crianças da contribuição histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Aqui, a gente está falando da organização do espaço-tempo materiais. Por quê? Porque para a gente fazer trabalhar com esses aspectos aqui, né, da questão da apropriação pelas crianças, a gente vai ter que usar, né, algumas ferramentas, tá? Quais vão ser essas ferramentas que a gente vai usar para fazer essa prática, tá? A gente vai ter que ver a questão espacial, como é que a gente vai montar esse espaço, quanto tempo a gente vai trabalhar isso, que materiais a gente vai utilizar, né? Então, ele tem toda uma estrutura. A gente vai trabalhar com esses assuntos, mas a gente vai ter que planejar como vai ser feito esse trabalho. Então, esse aqui é o 5, tá? Depois, conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com o conhecimento, tá? Olha bem, conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com o conhecimento que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, de um modo de promover desenvolvimento integral
de 0 a 5 anos de idade. Aqui a gente vai estar falando de currículo, gente. Porque o que é o currículo? O currículo não é desenvolver todo esse conjunto de experiências, de práticas, né? Onde a gente vai usar tudo que as crianças têm, as suas vivências culturais, né? A gente vai trabalhar toda a questão artística, ambiental, científica, tecnológica, né? Com essas crianças. Então, aqui a gente fala de currículo, tá? Então, a primeira frase lá, a gente fala sobre proposta pedagógica. Só proposta pedagógica, tá? A 3. A segunda, ela se refere, daí o macete, tá, gente? Vocês viram que nenhuma, mesmo que vocês não tivessem conseguido entender a segunda, eu vou deixar a segunda por último, a última alternativa que sobraria, assim ainda, seria a questão da proposta pedagógica de crianças indígenas, tá? Então, dar continuidade à educação tradicional oferecida na família, né, e articular as práticas socioculturais de educação e cuidado coletivo com a comunidade. É a 4, que é, no caso, a proposta e crianças indígenas. Depois é a 1, ter vínculo inerente à realidade, que aí, no caso, é a questão da proposta da infância no campo, que faz aquela questão com a prática ambiental sustentável, tá? É confusa, eu sei, Liz, ela é confusa, mas daí, gente, quando ela é muito grande, assim, confusa, e que vai ser uma parte que o La Salle ele faz isso, vocês precisam ir por eliminatória. Se tu souber o que é uma proposta pedagógica, tá? Eu sei o que é uma proposta pedagógica a nível de instituição, tá? Proposta pedagógica a nível de instituição. Ok, então eu já sei qual vai ser. Se eu tenho a concepção de currículo, né? Aí as outras tu vai ter que ir por eliminatória. Mas quando elas dão essas palavrinhas, que nem eu disse, vocês precisam prestar atenção nas palavrinhas, que nem ali com a questão da proposta pedagógica das infâncias e do campo, eles falam ali, ó, práticas ambiental sustentáveis, né? Então, tu vai ter que pensar, né? Hoje em dia a gente sabe que a agricultura familiar é uma prática ambiental sustentável, né? E que as próprias escolas recebem verduras e frutas da agricultura familiar, né? Que é um dos requisitos até na questão do programa de alimentação dentro da escola, tá? Então, tu vai ter que ir por eliminatória, porque essas aqui é que eles vão fazer para confundir a cabeça de vocês. E ter noção que sempre, quando a gente estiver falando de diretrizes curriculares, parâmetros curriculares, qualquer coisa referente a resoluções dentro da educação, né, a base, ele não vai se referir a um tipo de criança, ele vai se referir a vários tipos de crianças. E aí a gente tem que saber que tem essas diferenças culturais, né? Tem que estar na cabeça que tem essas diferenças culturais, tá? Vocês precisam mais saber para tentar entender um pouquinho melhor? Vamos ver qual é a tua dúvida, Liz. Tu consegue me dizer o que tu ficou confusa? Foi na função ali da parte dos indígenas e no campo, É. ali tudo era coerente, daí eu fiquei bem na dúvida nessas duas questões. Daí assim, Liz, faz como eu te falei, vai por eliminatória. O que deu para salvar ali foi a questão de eles terem colocado as práticas sustentáveis ali, sabe, ambiental, que daí a gente consegue, quando tiver essa palavra, se refere geralmente às crianças do campo, às práticas de cultivo, né, que eles tiram o seu sustento disso. Então, essas coisinhas assim, fica gravado na cabeça. E aí, por eliminatória, sobraria só aquela ali do indígena, que não tinha muito específico, só falava das questões das tradições, né? Daí a gente também vai fazer, poxa, quem é tradições? Tradições a gente sabe que o grupo indígena tem tradição, né? Que a pessoal do afrodescendente tem tradição, o pessoal do campo também tem um tipo de tradição, mas daí vai por eliminatória mesmo, tá? Por causa da tradição do campo e do indígena que eu me confundi. Porque a gente remete que o campo também tem uma tradição, né? Mas aí eles te deram a dica ali da outra, que eles colocaram a palavrinha que precisava identificar, tá?
E aí, vocês terem bem na cabeça a questão da concepção de currículo, de PPP, de proposta pedagógica, né, que você sabe que alguma coisinha vai sair. Eu imaginei que ia dar confusão aqui, porque é bem do tipo que eles gostam, tá, gente? Mas não é difícil, é só ter calma e tranquilidade e interpretação. Vocês sabem que muitas vezes a interpretação e a ansiedade é que ferrou com a gente na hora da prova, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Vamos para 17, então. Ai, fugiu de novo. Ah, voltou. Agora eu que fiz alguma coisa aqui errada no meu computador. O que que eu fiz, eu não sei. Um pouquinho, gente, que deu tilt aqui. Peraí que eu vou voltar com ela, que ele trancou na apresentação. Acho que na internet deu loucura aqui. Pronto, voltou. Olha aí, gente, trancou mesmo, mas que droga. Deixa eu ver, essa também é grande. Deixa eu dar uma aumentadinha nela. Tá pequenininho aí para você. Ah, voltou. Tinha trancado na página pequenininha. Estão conseguindo visualizar? Deu um tilt na minha internet que travou tudo. Até eu saí da tela. Que loucura. Não sei o que houve com isso aqui. Gente, essa bugou tudo aqui de novo. Tá fechado o teu Desculpa, microfone, viu? Pro. Caiu a internet, daí meu computador ficou todo preto, travou tudo. Não sei o que houve. Vou botar ali de novo. Perdão, gente. Tá estável aqui desde ontem, não sei o porquê. Deixa eu abrir de novo o documento aqui.
Que loucura. Não sei o que houve, caiu, olha. Até minha luz piscou aqui em casa. Não sei por quê. Ai, senhor, não faça assim comigo. Só um pouquinho, isso que ela tá bugando aqui. Vou tentar abrir de novo, ele não tá querendo abrir a janela. Mas que danado. Ah, porcaria. Desculpa, gente. Agora voltou. Nossa, deu um tilt aqui que eu não sei o que houve. Responderam a 17? Sim. Perdão mais uma vez, mas realmente a minha luz piscou, ficou tudo preto aqui, saiu tudo, voltou, não sei. Espero que não seja dando temporal em algum lugar já e já começou a loucurada. Enfim, vamos lá, no 17. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as instituições de educação devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O acompanhamento do trabalho pedagógico dar-se pela observação crítica e criativa das atividades, brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Verdadeira, né, gente? Tá falando ali certinho, tá? Então, a primeira tá correta. Segunda, a avaliação pode ser constituída a partir da utilização de múltiplos registros realizados por adultos, crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbum. Correta também. Lembra que a gente falou bastante sobre essa questão aqui dos múltiplos registros. Tá correta, tá? A 3. A avaliação do trabalho pedagógico garante a continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vivido pela criança. Daí a transição casa, instituição, educação infantil, transições no interior da instituição, transições de creche para pré-escola, transição de pré-escola para o ensino fundamental. Correto também, né? A questão do trabalho pedagógico é isso, né? A gente vive em constante transição dentro da educação infantil, né? Essa também está correta. A 4. Deve-se elaborar uma documentação específica que permite às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças, cujo objetivo é quantificar. Essa palavra aqui já acabou com toda a frase, tá? O processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares da criança na educação infantil. Não é esse o objetivo, a gente não tem que quantificar nada, né? Então, essa palavra já diz que essa aqui não está correta. A avaliação na educação infantil não tem objetivo de seleção, promoção e classificação das crianças, e cumpre a função de indicar a retenção das crianças nesse segmento. Aqui também começou muito bonito, né? Mas aí depois, com a questão de indicar a retenção, a gente sabe que educação infantil não existe retenção. Então, tá errado. Então, vai estar certa somente a 1, a 2 e a 3 são a correta, que é a alternativa A, tá? 18 e última.
Vamos lá. Certo? Então, vamos lá na 18. Em relação ao currículo na educação infantil, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se de falsas, tá? Então, a primeira, pensar em um currículo para bebê, crianças bem pequenas e crianças pequenas, implica em considerar que elas são potentes, pois têm um corpo capaz de sentir, pensar, emocionar-se, imaginar, transformar, inventar, criar e dialogar. Correto, né, gente? Corretíssimo, né? A criança, ela é um ser em constante movimento, né? Então, elas são, sim, potentes, né? No entanto, que elas se desenvolvem conforme a sua fase, tudo direitinho ali, né? E elas têm toda essa capacidade, com certeza. Então, eu digo que elas estão em constante movimento, em todos os níveis da educação, né? Que não param, né? Enfim, vamos lá. Próximo, o currículo emerge da escuta atenta às crianças, de suas necessidades e desejos, e deixa de ser um caminho linear, com objetivos pré-definidos. Sim, né? Um bom currículo, a gente tem que fazer o quê? A gente faz um planejamento, né? Um currículo para atender tudo que a gente precisa no desenvolvimento, conforme cada nível, né? Com a questão das habilidades e competências, esse negócio de ser um caminho linear não é, né? Então, tem sim que ter a questão dos objetivos pré-definidos, então, tá verdadeiro. A próxima, o currículo deve considerar que a infância deve ser vivenciada através de interações e das brincadeiras, além de valorizar a escuta da criança e suas narrativas, respeitando o tempo de cada um, bem como o conhecimento já construído. Vocês já ficaram careca de saber disso, né? De tanto que eu falo. Então, verdadeira também. Então, a alternativa correta é a B, verdadeira, verdadeira, verdadeira. Então, a gente terminou hoje. Nós fizemos 18 questões. Eu sei que de todas, a 16 foi bem difícil, tá? Dia 7 a gente vai fazer 20, bem no estilo dessa La Salle, bem assim, tá, gente? Pra gente poder fazer treinar. O que eu digo para vocês? É bom vocês cuidarem as palavrinhas sempre, né? A questão da interpretação ali. Se tiver difícil, como a 16, vão por eliminatória, tá? Se ficar confuso, vão por eliminatória, tá? Que vai dar tudo certo. Bom fim de semana, vão aproveitar o sábado, até terça, dia 7. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Beijo. Ai, desculpa a queda aí da luz.